Shopping pega fogo em Vila Velha. Clientes e funcionários deixaram o prédio desesperados. A fumaça podia ser vista de longe. Professor da UFES acusado de racismo por alunos fala com o Tribuna Notícias e afirma: o sistema de cotas prejudica a qualidade da universidade e diz que inteligência está ligada ao poder aquisitivo. Enterrada a jovem de 23 anos, asfixiada com uma sacola plástica. O suspeito do crime está preso. É mesmo o ex-marido da mãe e da tia dela. Mistério no assassinato de engenheiro em usina em Baixo Guandu. Ele foi encontrado morto com um tiro no peito. 28 milhões de reais recebidos de forma irregular do governo federal. O dinheiro seria para o pagamento do seguro defeso de pescadores. 2 funcionários do Ministério do Trabalho estão sendo investigados. 2 irmãs se afogam no norte do estado. Elas brincavam na areia e foram arrastadas por uma onda. Uma delas não resistiu e morreu. Dona de casa é morta a facadas em São Gabriel da Palha. Assaltantes teriam invadido, roubaram objetos e assassinaram a mulher. E os cuidados ao usar o açúcar. O mais vendido é o que mais faz mal. Você vai saber as alternativas para adoçar os alimentos da maneira mais saudável. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Professor da UFES acusado de racismo fala com o Tribuna Notícias. Ele disse que pode ter sido mal interpretado, mas afirma que é contra o sistema de cotas porque alunos que entram da forma tradicional são mais inteligentes que os outros. Detestaria ser atendido por um advogado ou médico negro. A denúncia é feita por um estudante do curso de Ciências Sociais da UFES. O jovem, que tem 19 anos, prefere não mostrar o rosto. Ele tem medo de possíveis represálias. Segundo o universitário, a frase teria sido pronunciada por um professor em uma aula de introdução à economia política na última segunda-feira. O profissional seria contrário ao sistema de cotas. Dizendo que ele se sentia desestimulada da aula para uma turma com tal formação, porque a maioria dos cotistas são negros, vindos de periferia, então lá eles não têm acesso à cultura e não têm formação intelectual suficiente para acompanhar o ritmo que era imposto pela universidade. Então, assim, eles abaixaram o nível da universidade. O professor denunciado pelos alunos é este. Manuel Luiz Malaguti trabalha na UFES há 20 anos e confirma que é contra o sistema de cotas. Se você nasce sem se alimentar adequadamente, se você não tem uma socialização familiar adequada, em função de brigas entre pais, em função de dificuldades financeiras, o meio social no qual essas pessoas estão inseridas, os amiguinhos de rua, o jogo de bola, tudo isso vai criando uma determinada mentalidade, né, que não é adequada aos estudos universitários. Então é muito difícil lidar com essas pessoas que entram por essa ponte sem pedágio, se deparam com pessoas que não pagaram pedágio, digamos, mas que o pedágio lhes foi oferecido dentro de casa. O método de seleção permite a estudantes da rede pública, negros, indígenas e de família de baixa renda ter acesso ao ensino superior. Mas para o professor, o sistema não é bom, já que, segundo ele, teria massificado a universidade, fazendo cair a qualidade do ensino. Em algum momento, houve uma afirmação que pudesse ser interpretada pelos alunos presentes em sala de aula como uma afirmação preconceituosa ou mesmo racista? Acredito que houve. Houve em função da dificuldade dos alunos em compreenderem determinados vocábulos, determinados conceitos, né? Eles chegam à universidade cada vez mais despreparados e nós, professores, temos que adequar a nossa linguagem a uma linguagem compreensível a pessoas que tiveram
uma cultura menos pesada, uma cultura ligeira, uma cultura formada pelos meios de comunicação e não pela leitura de grandes autores, clássicos, etc. Os alunos que se sentiram prejudicados com as declarações procuraram a ouvidoria do campus. A Universidade Federal do Espírito Santo preferiu se manifestar por meio de nota. A UFES confirmou que recebeu a denúncia encaminhada pelos estudantes na manhã desta terça-feira. Ainda de acordo com a universidade, o caso será apurado e, se constatadas as denúncias, o professor poderá sofrer punições administrativas. A universidade diz ainda que repudia qualquer ato de discriminação e preconceito e afirma que desenvolve políticas que permitam o acesso à educação superior. Nós esperamos realmente que ele seja expulso da universidade e a gente está vendo uma maneira de entrar com o BO contra ele, mas como muitos estudantes ainda estão com medo, a gente está vendo qual é a melhor maneira de fazer isso para proteger esses estudantes, para depois algum outro professor que seja colega dele, alguma outra pessoa aqui na universidade que com certeza tem, que compartilham com esse pensamento, cometam represálias contra esses estudantes. Nojento ouvir isso, né? Bom, todo espaço destinado à educação é terreno fértil para o aprendizado. Ouvir de um professor que a inteligência está ligada à classe social, a ricos e pobres, é vergonhoso, é lamentável, é ultrapassado, é ignorante. O professor classifica os alunos como seres menores, gente que ele precisa se rebaixar para se fazer entendido. Se rebaixou tanto que ficou rasteiro, perdeu a noção do respeito. Falta a ele, no alto da sua inteligência snob, entender que o papel de um mestre é entusiasmar o aluno e fazer dele um ser que questiona e se posiciona na sociedade. Os alunos julgados intelectualmente menores são os mesmos que se indignaram, não se calaram e fizeram o senhor professor virar notícia hoje. Esses sim aprenderam a lição, merecem nota 10 com louvor. Incêndio em um dos shoppings mais antigos de Vila Velha. Houve correria e desespero. O shopping chegou a ser interditado. O fogo se espalhou bem rápido. Misericórdia, Senhor. Tá muito, o vento tá ajudando muito. Balastra. E no meio do desespero, muita gente preocupada com a segurança. Minhas duas filhas trabalham aí dentro aí, ó. Eu fiquei sabendo agora que ela me contou, eu falei, não, eu vou lá, né? Aí chegando aqui, graças a Deus, não aconteceu nada com ninguém, né? Nós estávamos tudo lá em cima, lá trabalhando, limpando, de repente, sentimos um cheiro de queimado. Aí eu desci, quando eu cheguei aqui, trouxe minhas coisas, a menina pegou e avisou pra mim, assim, olha, foi um fio que deu um mau contato no outro fio, que eles deu um estouro. O incêndio em um dos shoppings mais antigos de Vila Velha começou no início da tarde. Dava para ver a fumaça de longe. Bombeiros e polícia militar isolaram a área. Ninguém pôde entrar. No telhado começou mais ou menos 1h05. Tinha começado o fogo de pouco em pouco, e depois aumentou em chama. Todo mundo começou a correr. Aí começou a passar o helicóptero do bombeiro por cima, querendo jogar água. O fogo teria começado por causa de um curto-circuito em uma das torres, onde há tubulações de refrigeração. No estabelecimento existem cerca de 70 lojas. A ação do Corpo de Bombeiros durou pouco mais de 1 hora. Essa avenida aqui, que é a principal do centro de Vila Velha, chegou a ser interditada e o trânsito desviado. O shopping foi fechado e todos os funcionários foram liberados. Ninguém ficou ferido. Os bombeiros fizeram alerta sobre a rede elétrica e o sistema hidráulico do shopping, que seriam muito antigos. A administração tem até 15 dias para se ajustar às normas de segurança. Os funcionários foram contratados pelo condomínio para fazer um serviço na parte de cima do shopping. E começou quando eles estavam lá em cima. Então eles vão ser usados como informação também nos levantamentos de informação. O síndico afirma que o estabelecimento volta a funcionar normalmente a partir de amanhã. Rapidamente foi debelado o incêndio, foi apagado e sem prejuízo para nenhum lojista, para o shopping, para nada. Apenas eles vão fazer uma ligeira inspeção e amanhã de manhã está normal. O laudo da perícia sai em 15 dias e, reforçando, o shopping da Terra volta a funcionar amanhã normalmente. Confirmado mais um caso de meningite no estado. A criança de 1 ano mora em Barcelona, na Serra. Ela está internada. Exames estão sendo feitos para saber o tipo de meningite. No último fim de semana, um jovem foi diagnosticado com meningite meningocócica. Ele passa bem, mas continua internado.
Foi enterrada hoje à tarde a jovem de 23 anos estrangulada em Vila Velha. O suspeito é mesmo o ex-marido da mãe e da tia dela. O acusado deu motivos bem estranhos para o homicídio. Inconformados, assim estavam os familiares de Andriele Queiroz da Costa. O corpo da jovem de 23 anos foi sepultado na tarde de hoje, no cemitério público de Vila Velha. A dor de perder a filha, irmã, amiga e mãe estava estampada no rosto de cada um dos presentes no enterro. Nenhum familiar de Andriele conseguiu falar com a nossa equipe. Todos estão tomados pelo sentimento de sofrimento, mas também pelo sentimento de justiça. A jovem se foi e deixou para os familiares o desejo de que o responsável pelo crime seja punido. Durante a manhã, Manuel Rosa de Souza, de 50 anos, foi autuado por homicídio qualificado. Ele é suspeito de ter matado Andriele asfixiada na madrugada de segunda-feira. O crime aconteceu na casa da vítima. Na residência do gesseiro, os policiais encontraram uma fita adesiva semelhante à usada para asfixiar a jovem. Também foi encontrado o material genético de Manuel na casa de Andriele. O suspeito alega que a vítima pretendia utilizar o material como produto para a pele. Ela falou, e aí, você vai me dar um negócio? Eu falei, mas Dri, para que você quer isso? Não, porque eu vou colocar arroz, para poder ficar de molho, aí vai sair um pozinho do arroz, eu vou colocar no meio, vou colocar um creme e vou fazer uma máscara. Eu falei, Andriele, olha o seu rosto, Andriele. Olha o seu rosto, você é menina nova, para que você precisa disso, Andriele? O histórico agressivo de Manuel faz com que a própria família de Andriele acredite que ele foi o responsável pela morte da jovem. O gesseiro viveu 18 anos com a tia dela. Ele não aceitava o fim do relacionamento e, por isso, a tia de Andriele precisou solicitar uma medida protetiva. Na casa de Manuel, a polícia encontrou cartas com mensagens ameaçando a ex-companheira. A família alega que o crime foi por vingança. As cartas foi uma armação minha e do meu filho para que ela não saísse para beber final de semana, porque ela não tem condições psicológicas de beber bebida alcoólica. Nunca escondi dela, nunca escondi de ninguém, nunca escondi de vizinho nenhum, que se eu a visse com esse fulano, eu iria matar ela e me suicidar, porque eu não iria ser preso. Nunca escondi isso de ninguém. A casa de Andriele permanece fechada desde que o corpo dela foi encontrado pela filha de 5 anos, que desesperada chamou os vizinhos. Cena que Dona Carolina jamais vai esquecer. Crime que para os moradores de Ulisses Guimarães não tem explicação. Ela zelava das 2 filhinhas dela bem e levava para a escola. É uma mulher ótima, viu? Mistério na morte de um engenheiro no norte do estado. Ele foi assassinado com um tiro no peito. O corpo de Marcos Paixão, de 43 anos, foi encontrado dentro do carro, parado no acostamento da BR-259, entre Baixo Guandu e o distrito de Mascarenhas. O engenheiro foi encontrado por funcionários da usina de Mascarenhas, onde ele trabalhava como engenheiro. Marcos foi socorrido, mas já chegou morto ao hospital. A polícia investiga o caso. Bandidos tentam assaltar policial. O PM atirou e matou um dos criminosos. O bandido foi morto dentro do carro da vítima. A tentativa de assalto aconteceu perto de um shopping em Colina de Laranjeiras, na Serra. Os bandidos chegaram em carro branco e emparelharam o veículo com o do PM. O policial falava ao telefone quando um dos criminosos desceu do carro e anunciou o assalto. O PM desceu, entregou as chaves e foi reconhecido por um deles. Nesse momento, o policial efetuou os disparos. Os outros 2 bandidos conseguiram fugir. Um dos indivíduos terminou identificando, né, a vítima como policial e aí o policial foi e efetuou os disparos, né, a fim de se defender, uma vez que os miliantes estavam armados, tendo uma arma sendo inclusive apreendida, né, assim que a chegada da guarnição. Moradores dizem que falta segurança no local. Tá difícil, a qualquer hora do dia você está sendo assaltado. É um bairro que com um grande número de moradores e não tem iluminação. É insegurança total no bairro.
Previsão do tempo, a quarta-feira vai ser de sol entre nuvens na Grande Vitória. Expectativa de vento forte. Mas já para o próximo fim de semana, atenção. A chegada de uma frente fria pode mudar o tempo no estado, precisamente no domingo. A previsão é de chuva à tarde no sul, que avança para o norte, atingindo também a Grande Vitória. Segundo o Incaper, é bom se preparar, porque há previsão de raios, rajadas de vento e chuva em grande volume. Açúcar na alimentação, mocinho ou vilão? Nutricionistas dão a dica, quanto mais claro e fininho, pior. Você costuma se preocupar com açúcar? Eu prefiro orgânico, mas dependendo da receita a gente tem que apelar para o refinado, né? Benefícios e malefícios. Açúcar é uma coisa meio contraditória, não é? Mas então, qual seria a maneira mais saudável de adoçar os alimentos, hein? A nutricionista nos dá uma ajudinha para responder essa pergunta. Resolvemos trazer 4 tipos de açúcar: o mascavo, orgânico, cristalizado e refinado. E vai aí uma dica, viu? Os mais escurinhos são os mais saudáveis. Então a gente pode olhar o primeiro grau de refinamento, vai ser o açúcar mascavo, é o açúcar mais puro. Ele é extraído através do cozimento da cana-de-açúcar. Então a concentração de nutrientes, de vitaminas e minerais é bem alto. Então a primeira escolha nutricionalmente seria ele. A segunda opção que a gente tem é o açúcar demerara, porque ele é um açúcar muito parecido com o açúcar mascavo, quanto a essa parte de nutrientes, só que ele tem um grauzinho a mais de refinamento. E claro, os branquinhos são os vilões. Isso porque passam por um processamento maior durante a produção. Como o nome dele já mesmo fala, um açúcar mais cristalizado, então a diluição dele é muito ruim e você perde cerca de 90% dos nutrientes dele na hora que você refina. E quem gosta de usar adoçantes precisa ter um cuidado muito especial. Quando ele cai nas nossas papilas gustativas, ele manda uma informaçãozinha pro cérebro, tá vindo comida aí, tá vindo açúcar. Mas muitas vezes a comida não vem, porque podia ser só um cafezinho preto. Então a nossa liberação de insulina acaba ficando muito alta. Muitas vezes um paciente que não tem diabetes, ele pode passar a desenvolver a diabetes pelo processo fisiológico que isso acaba causando no corpo. Uma quadrilha que falsificava documentos para conseguir dinheiro do seguro-defeso de pescadores. Os documentos falsificados pela quadrilha foram apreendidos. Segundo a polícia, eles eram utilizados para receber dinheiro do seguro-defeso. O benefício é pago aos pescadores artesanais durante o período de reprodução das espécies, em que a pesca é proibida por lei. Mas, segundo a polícia, as pessoas que recebiam a quantia não eram pescadores e nem proprietários de barcos. Segundo a polícia, a quadrilha atuava no interior do Espírito Santo e também aqui na Grande Vitória. De acordo com as investigações, a organização criminosa existia há pelo menos 7 anos e já teria recebido cerca de 28 milhões de reais em benefícios. A operação foi realizada por mais de 70 policiais federais, que cumpriram mandados de prisão, busca e apreensão em 8 cidades do estado. Segundo a polícia, a quadrilha é composta por despachantes e também representantes de colônia de pescadores. 2 servidores do Ministério do Trabalho são investigados por suposta participação do esquema. Ainda segundo a polícia, o prejuízo se estende também à Previdência Social, já que os falsos pescadores podem ter recebido dinheiro da aposentadoria especial, destinada aos trabalhadores. Os envolvidos serão indiciados por pelo menos 6 crimes, entre corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica e estelionato. Se condenados, podem pegar até 64 anos de prisão. Protesto fecha a BR-101 na Serra. 3 pistas da BR-101 na altura de José de Anchieta foram fechadas pelos moradores. O protesto parou o trânsito no local. Os manifestantes querem melhorias no sistema de drenagem da região. Quando chove muito, a rede não dá conta de drenar toda a água que invade o bairro. Eu moro aqui há 27 anos que eu estou sempre nessa chuva. Nessa casa, a água chegou na metade da parede. A Eco 101, concessionária que administra a rodovia, disse que está elaborando um projeto para ampliar a capacidade de drenagem na BR e acabar com os alagamentos. Uma criança morreu afogada na praia de Guriri, em São Mateus. A menina de 7 anos estava com a irmã de 6 na areia, quando uma onda forte levou as duas para o mar. Banhistas socorreram as vítimas.
Ana Paula Siqueira foi levada para o hospital, mas não resistiu. A irmã dela, Ana Clara, continua internada, mas passa bem. A família das crianças é de Vila Velha e estava em Guriri a passeio. A seguir, dona de casa é morta a facadas. O marido diz que foi um assalto. A gente já volta. Dona de casa é morta a facadas no norte do estado. Luzinete Merlo, de 35 anos, foi assassinada a golpes de faca dentro de casa, em São Gabriel da Palha. De acordo com um companheiro da vítima, bandidos teriam invadido a residência e o levaram para um quarto, onde ele teve uma arma apontada para a cabeça. Quando saiu de lá, a mulher estava de bruços, já morta. O crime está sendo investigado. Para você, uma boa noite. Até amanhã.